Sejam bem-vindos ao ABC da Física. Eu sou o professor Karim e estarei com vocês resolvendo a mais uma questão do CBC da Universidade de Buenos Aires. Então vem comigo, acompanhe a descrição do enunciado. Um pequeno foguete que parte do repouso no nível do solo é impulsionado verticalmente para cima com uma aceleração constante de módulo 8 metros por segundo ao quadrado, até que no instante T1 acaba o combustível. Desde esse momento, ele se move livremente até que no instante T2 ele regressa ao ponto de partida. Qual dos seguintes gráficos melhor representa a velocidade desse pequeno foguete em função do tempo, desde que partiu até o momento em que chegou ao solo? Vamos então para a resolução da questão, pessoal? Olha só, como você acompanhou comigo na leitura do enunciado, você tem aqui um foguetinho que parte do repouso no instante de tempo t igual a zero. Ele tem um movimento vertical de subida acelerado, com uma aceleração constante de 8 metros por segundo ao quadrado, e ele acelera até o instante T1. E nesse instante T1 acontece um fato importante em que o combustível do foguete cessa. Ele não tem mais combustível. Bom, como ele adquiriu aqui uma determinada velocidade, a tendência dele por inércia é continuar subindo, então ele vai subir mais um pouquinho, aí ele atinge a altura máxima e depois ele regressa ao solo, ele volta ao solo no instante T2. Ele pergunta para você qual desses gráficos que estão aí na tua prova que melhor representa a velocidade do foguete em função do tempo. Tá ok? Vamos tentar analisar a situação então? Bom, o que é importante você focar? Olha, basicamente você tem três momentos importantes. O primeiro, quando cessa o combustível. O segundo é o momento que ele atinge a altura máxima. E o terceiro é o momento que ele regressa ao solo. Então a gente vai partir desses pontos para a gente analisar a questão, tá? Então vamos começar, pessoal, analisando a situação em que ele parte do repouso, o combustível está queimando aqui, então ele está acelerando, até o momento que ele chega aqui nesse instante T1 que cessa o combustível. Veja, ele disse para a gente que a aceleração é constante, portanto esse movimento aqui é um MUV. E aqui muita gente tem uma dúvida, que é a seguinte: mas professor, além dessa aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado para cima, não tem o efeito da gravidade? Porque a gravidade puxa as coisas para baixo, né, professor? Não tem o efeito da gravidade aqui contrário? Bom, tem sim, você está certo em ter essa dúvida, ela é bastante pertinente, você tem sim essa gravidade, mas você tem que pensar assim, pessoal, olha, quando ele fala que o foguete tem uma aceleração A igual a 8, essa aceleração de 8 é como se fosse uma aceleração resultante. Como assim, professor, resultante? É que nesse valor aí, resultante de 8 para cima, já estamos descontando o efeito da gravidade, que é o contrário. Então, para você entender melhor essa ideia, tenta visualizar comigo a partir das forças que atuam no foguete. Porque você sabe que toda aceleração vem de uma força, não é? Então, até uma dica que eu dou para você, sempre que você quiser pensar na aceleração, quer dizer, se existe uma aceleração, por trás tem uma força. Olha só, dá uma olhadinha comigo para você entender. Olha, então vamos analisar esse movimento aqui, pessoal, desde o instante t igual a 0 até o instante T1. Então, olha só, imagina então que o foguete está aqui subindo, ó, tá? Eu vou tirar uma foto dele, né, no meio dessa subida aí, tá? Então, se eu perguntar para você assim, quais são as forças que atuam nesse foguetinho quando ele está subindo, você já sabe. Existe a força gravitacional, que é a força peso para baixo, muito bem, tá? Tem mais força? Claro que tem, porque enquanto esse combustível está queimando, pessoal, é como se eu tivesse uma espécie de motorzinho aí que faz ele subir, né? Então a gente tem aqui, gente, uma força motora, uma força de propulsão, que eu vou chamar de FP, força de propulsão, tá certo? Agora pensem comigo, gente. Para ele ter uma aceleração para cima, é porque aconteceu o quê, pessoal? É porque a força de propulsão, ela ganhou, ela venceu a força-peso. Por isso que vai sobrar uma força para cima que vai gerar essa aceleração para cima. Olha, pessoal, de uma forma mais didática, você pode pensar assim, olha, você aprendeu que a aceleração da gravidade G a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, não é? Então é como se fosse assim, olha, apenas para você entender de forma mais didática, tá? É como se essa força-peso
produzisse uma aceleração g para baixo igual a 10, tá? Pensa assim comigo, tá legal? Mas ao mesmo tempo, essa força de propulsão, ela vai gerar uma aceleração maior. Por exemplo, 18. Moçada, o que acontece quando você tem 18 para cima contra 10 para baixo? Quanto é que sobra? Sobra 8. Por isso que a gente fala que é uma aceleração resultante. Tá legal? Tudo bem? Então o efeito da gravidade que você sentiu falta ali já está embutido, né, nessa aceleração. Tranquilo? Então, vamos continuar a nossa análise? Bacana, professor. Então vamos lá. Olha, então, já que a gente analisou essa primeira situação e ele pede o gráfico da velocidade, por que não já começar a confeccionar esse gráfico? Vamos tentar então? Olha só, vem comigo aqui do lado, olha. Então vamos aqui colocar os eixos, né? Então você sabe que na vertical tem a velocidade. Como não tem unidade, então vou deixar assim mesmo, em função do tempo, né? O tempo aqui no eixo X. Coloca aqui para mim, professor. Bacana, tá aqui, ó. Joia. Vamos lá então, pessoal. No instante t igual a 0, bem aqui, olha, a velocidade inicial do foguete é 0, então você já tem esse ponto marcado. Agora, preste atenção porque eu tenho algumas coisas para te falar agora. Pessoal, a gente vai adotar, e a questão, sem querer fez isso também, a gente vai adotar para cima, sentido para cima, como positivo. Como assim, professor? Eu vou deixar aqui do lado para você, olha. Imagina que isso aqui, ó, tá? Ela vai te dar uma orientação, tá? Olha só, então, todo vetor, velocidade, aceleração, tudo que está voltado para cima é positivo. Então, por exemplo, você está vendo aqui, olha, nesse instante T1, o foguete adquire uma velocidade V1 para cima, né? E para cima é positivo. Então, vou marcar aqui, pessoal, olha, ó, essa velocidade V1, ela é positiva. Então, veja que no instante T1, ó, nesse instante T1, o foguete, ele acelerou, né? Ele adquiriu uma velocidade V1. Então, como é que eu vou completar esse gráfico agora com vocês? Olha, presta bem atenção para você lembrar, tá? Olha só, lembra que no M ou V, a velocidade ela cresce como, pessoal? Isso, ela cresce linearmente, em linha reta. Por isso, pessoal, que o gráfico a gente vai fazer assim, olha. Ah, professor, eu lembrei do N ou V, né? A velocidade cresce linearmente, em linha reta, exatamente. Então, ele partiu com velocidade 0, foi acelerando, tá ok? Bacana. Agora, pessoal, lembra que eu falei para você que outro ponto emblemático é o momento que ele atinge a altura máxima? Então agora vamos analisar o exercício desse instante T1 até esse instante que eu vou chamar de telinha, tá? Um telinha da vida. Pode ser? Vamos lá. Gente, o que acontece de T1 até a telinha? Olha só. Para você visualizar melhor, lembra? Sempre que eu quero olhar para a aceleração, tenta ver a força. Porque você sabe que força é que vai gerar aceleração. Nós veremos mais tarde no nosso curso que F igual a ma. Então, se eu quero analisar a aceleração, olha quem produziu ela, que é uma força, tá? Olha só então, pessoal. Desde então que esse foguetinho passou daquele momento do instante T1, ele continua subindo agora. Mas como é que vai ser essa subida dele? Olha que interessante. Então, aqui está o foguetinho, tá, pessoal? Bacana. Bom, no instante T1, o combustível cessa, não é verdade? Se o combustível cessa, pessoal, é como se esse motor parasse de funcionar. O motor não funciona sem combustível, né, gente? Então, o que acontece? Quais são as forças que vão atuar no foguete? Olha, pessoal, o foguete continua sentindo a ação da força-peso, porque não tem como a gente desligar a gravidade, né? Ela está aí sempre presente, né? Agora, presta atenção, aquela força de propulsão que existia antes, o que vai acontecer com ela agora, professor? Não tem mais, né, professor? Isso, por quê? Porque o combustível cessou, o motor parou de funcionar. Ah, olha que interessante então, pessoal. Tenta analisar comigo. Então, na primeira etapa, olha, ele fez isso, ó. Ele acelerou, ele chega aqui com V1, que é uma velocidade grande, mas o que acontece agora, pessoal? Como não tem mais a força de propulsão, o movimento dele vai ser assim, ó. Ele vai parando aos poucos. Por quê? Porque agora eu tenho uma força contrária ao movimento. Ele quer subir porque ele vem no embalo, não é isso? Ele quer subir, mas agora eu tenho o peso que funciona como uma espécie de freio. É como se essa força-peso agora, pessoal, produzisse uma aceleração para baixo, movimento retardado. E essa aceleração aqui, pessoal, seria apenas a gravidade, porque eu não tenho mais a força de propulsora brigando com ela, tá? Por isso que quando chega nesse instante telinha, o que acontece com o foguetinho, pessoal? Ele para, né? E ele para como, pessoal? Ele para momentaneamente, né, professor? Igual quando você joga o giz para cima, veja, quando você joga o giz para cima, pode ver, ó, na hora que ele atinge a altura máxima, ele para voltar. Então ele faz isso, ó, sobe e agora ele vai voltar.
Então, pessoal, vou colocar aqui do lado, tá? Não que ele faça essa curva, ele não faz curva coisa nenhuma, é apenas porque não coube aqui no desenho. Então, ele começa agora o seu movimento de descida. E como é que é esse movimento de descida? Então, vamos analisar agora, pessoal. Olha, do instante T1 até esse instante, vamos colocar no gráfico, pessoal, de T1 até T'. Vamos analisar primeiro isso aqui para ficar mais fácil? Vamos lá. De T1 até T', o que acontece com o foguetinho, pessoal? Ele vai perdendo velocidade, não é isso? Olha então ele perdendo velocidade, ó, até parar. Então, nesse instante T', a velocidade dele é 0. E o que acontece depois do instante T'? Ele começa um movimento de queda livre, igual você fazia assim com o giz, ele vai acelerando, só que em sentido contrário, né, pessoal? Então, veja que o gráfico continua, olha lá, pessoal, agora a velocidade dele começa a ficar negativa. Vamos colocar aqui, olha, vamos tirar uma foto dele na descida, ó. Quando você pega o foguetinho descendo, repare, a velocidade agora é dirigida para baixo. Então, se para cima é positivo, para baixo, então, essa velocidade tem que aparecer com valores negativos. Por isso que a gente desenha para baixo do eixo, ó, como se fosse uma continuação. Professor, mas por que continua com a mesma inclinação? Porque a mesma gravidade que freia aqui, pessoal, agora acelera ele, né? Por isso que continua com o mesmo efeito da gravidade, mesma inclinação, tá? E aí, pessoal, quando é que termina esse movimento? Termina na hora que ele beija o chão, né? Na hora que ele beija o chão, tira uma foto ali para mim, olha, no instante T2, ele vai ter ali, vamos colocar, pessoal, ele vai ter uma velocidade V2 para baixo. Então tá aqui, olha, na hora que ele beijar o chão, que é no instante T2, olha só, ele vai ter uma velocidade V2 para baixo. Bom, a questão nem coloca isso, porque não precisa. Eu só vou colocar para ter uma consistência do desenho com o gráfico, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, V2, na verdade, menos V2, tá? Esse menos, pessoal, cuidado, não pensa que o velocímetro do foguetinho esteja marcando velocidade negativa, nada disso. Esse menos é só para dizer que ele está em sentido contrário. Tudo bem, então, pessoal? Então tá aí, olha, esse é o gráfico que a questão pede para você analisar, desde a hora que o foguetinho parte do repouso até a hora que ele regressa ao solo. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Olha, se não ficou claro para você, volta no vídeo, volta lá, pega novamente, né? E se você continuar com a dúvida, escreve pra gente, né? Escreve aqui pro nosso canal. E eu agradeço muito, muito, muito o seu prestígio, tá? E nós vamos gravar novos vídeos aqui com novas questões desse exame e também algumas matérias, né? A gente vai gravar também as matérias. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido, tá? E bons estudos para você que está se preparando para o exame do CBC. Você que está aqui no Brasil, você que já está aí na Argentina estudando, tá? Então agora você tem a oportunidade de ter um canal de biofísica para o CBC em português, tá ok? Então, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Valeu!